Começa agora a reunião semanal do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e neste primeiro dia da primavera chuvoso tenho comigo a Maria Vilaré, o José Paulo Soares e a Joana Zaguri. Como estão, meus caros? São fãs da primavera ou tenho aqui à minha frente pessoas que sofrem de alergias? Bastante. Algumas também, mas todas. a chuva é chata. Pois, não é bem, mas começou oficialmente hoje. Sim, não é? oficialmente, com esta Mas chuva. chuva ainda é de inverno. Se for esta primavera, não. Mas esperemos que ninguém espirre na próxima meia hora, porque vamos comentar o impasse nas nomeações para o Tribunal Constitucional, com os grandes partidos a acusarem-se entre si de bloqueio. Para além disso, vou também querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a mais recente polémica a envolver Mário Centeno, porque soubemos esta semana que o ex-governador do Banco de Portugal vai para a reforma aos 59 anos a receber 10 mil euros por mês, um valor que será pago através do Fundo de Pensões do Banco de Portugal. Para terminar, vamos falar da polémica dos últimos dias nos Salesianos de Manique, onde alegadamente há comida para os alunos com mais posses e comida diferente e menos saudável para os alunos com menos posses. Maria, começo por ti, pelo tema do Tribunal Constitucional. André Ventura pediu uma limpeza dos socialistas no TC. Luís Montenegro recusou fazê-la e horas depois o Primeiro-Ministro teve uma reunião com José Luís Carneiro que, segundo consta, foi inconclusiva. Quem é que vai conseguir desbloquear este impasse? Olha, Vasco, eu gosto imenso deste tópico, acho que é um tópico muito importante. O Tribunal Constitucional, para um órgão jurisdicional que o PS teima em dizer muitas vezes que não tem influência política, é muito independente, está a ser alvo, está no centro de muita polémica. Acho que obviamente o Tribunal Constitucional, as eleições para o Tribunal Constitucional têm natureza política, como é evidente, todos nós sabemos, mas essa eleição política não se esgota quando é feita pela Assembleia da República, ela depois continua. Mas eu depois já vou a esse ponto. Sim. Eu parece-me que o José Luís Carneiro está a fazer o que eu chamo uma birra, não está a ter a capacidade de aceitar que já não é o líder da oposição. Eu sei que isso pode ser um bocadinho problemático, pode ser doloroso para o PS, mas eu acho que o PS tem que aceitar isto, porque o PS está sempre a acusar outros partidos como o Chega de serem antidemocráticos, mas depois quando chega a hora de ser verdadeiramente democrata e deixar o Chega fazer aquilo que o PS e o PSD têm feito nos últimos 50 anos, José Luís Carneiro diz: não, acho que isto não é aceitável, o Chega não pode fazer nomeações para o Tribunal Constitucional. E eu pergunto porquê? Porque raio é que o Chega não poderia, com a legitimidade democrática que tem, nomear um juiz para o Tribunal Constitucional, pelo menos um. Eu acho que é por aqui que se vê porque é que há tanta gente no Partido Socialista e mesmo no PSD que tem muito medo de André Ventura, porque André Ventura é aquela pessoa que vem de fora do sistema que já está instalado, que era baralhar este sistema, um bocadinho as coisas, exatamente, não é? Esse sistema alternativo entre PSD e PS, e acaba por entrar ali e fazer uma disrupção daquilo que eles estavam habituados. E depois vêm pessoas fazer declarações profundamente lamentáveis, como é o caso de Ferro Rodrigues, a dizer que esta gente do Chega não pode nomear pessoas para o Tribunal Constitucional, e portanto estas são aquelas pessoas que se dizem democratas. E eu só queria deixar aqui um à parte, que é para as pessoas perceberem qual é que é a influência que o Tribunal Constitucional tem e qual é que é a composição do Tribunal Constitucional. Explica-nos para quem não sabe, sim. Já toda a gente sabe que há alguns juízes que são eleitos, uns são eleitos pela Assembleia e os outros são eleitos por 10, 13. Exatamente, por cooptação. Neste momento só lá estão 11, porque houve 2 que já saíram. Portanto, 10 eleitos pela Assembleia e 3 cooptados. Neste momento temos lá 5 eleitos pelo PS, 3 pelo PSD e depois o resto estão como cooptados. O presidente do Tribunal Constitucional, eu trouxe outra vez um papel, perdoem. É para as pessoas verem no YouTube, acho muito bem. Esta é a biografia oficial que está no site do Tribunal Constitucional. Vemos aqui... Vejam no YouTube. José João Abrantes, não é? José João Abrantes, o presidente do Tribunal Constitucional, tem aqui professor catedrático, todas as investigações que fez, os seminários. Parece que foi pura e simplesmente um juiz, um professor, um académico. Mas eu até vou dirigir esta pergunta à Joana, porque ela é do Partido Socialista, assim. Então ela deve saber isto melhor que eu. Qual é o percurso político de José João Abrantes? Responde tu, Maria, responde às Respondo, já vens tu com todo o gosto. Já vens com a provocação, faz a acusação diretamente, estamos a falar de órgão jurídico. Pois é que essa é que é a questão. Um órgão jurídico que é liderado por um adjunto de Paulo Pedroso. Vocês devem se recordar de Paulo Pedroso. Não, a sério, nós Casa Pia. Não nos recordamos, mas sabemos quem é. Vamos entrar em Casa Pia. Eu não vou entrar. Eu não falei da Casa Pia, eu só perguntei. Vocês recordam-se de Paulo Pedroso? Vejo que sim. E depois foi conselheiro do ministro Vieira da Silva, o pai
de Mariana Vieira da Silva, durante o governo de José Sócrates. E, portanto, a mim faz-me um bocadinho confusão que se teima em dizer que o Tribunal Constitucional é um órgão profundamente independente, que não tem qualquer tipo de pendor político, quando na verdade isso é absolutamente falso. É evidente que tem, porque senão as nomeações para o Tribunal Constitucional não faziam correr a tinta toda que estão a fazer correr. Muito bem. Joana, queres responder ou passo aqui para o Zé Paulo? Posso responder. Eu ia te perguntar também o que é que o PS pode fazer nesta situação. Acho que há aqui uma grande. Vai para aqui, como é que se diz a expressão? Vai para aqui uma grande açorda. Vai para aqui uma grande açorda. Então. Dizer perentoriamente que as nomeações para o Tribunal Constitucional não são políticas é ser intelectualmente desonesto. Porque são. É inevitável que sejam. Aliás, se assim não fosse, a Constituição não previa que fossem os partidos da Assembleia da República por maioria de 2/3. Ora, aqui a mensagem é clara, é política, mas vocês têm que se entender. Independentemente da composição parlamentar, vocês têm que se entender. Para chegar aos 2/3? Sim, para chegar aos 2/3, a não ser que não precisem, quando têm 2/3 da Assembleia. Mas, em regra, é para promover o entendimento. Neste caso, sim, tem que ser. Em regra, porque a Constituição não está desenhada para maiorias absolutas, mas sim para maiorias relativas, mas isso é conversa para outra altura. De qualquer das formas. E, portanto, dizer-se que não são nomeações politizadas é intelectualmente desonesto. Eu não disse isso. Eu disse que é um órgão jurisdicional que aparentemente é muito o Tribunal Constitucional por defeito, o Tribunal Constitucional por defeito é um órgão jurisdicional independente. O que não implica, da mesma forma como qualquer órgão judicial não tenha pessoas com determinadas tendências. Quer dizer, o que não nos falta no nosso sistema judicial é precisamente isso, Maria. São decisões tanto para um lado como para o outro. São decisões tanto para um lado como para o outro, na primeira instância, na segunda instância, no Supremo Tribunal, que têm um pendor ideológico do próprio juiz. Mas aqui não estamos a falar de um mero tribunal. Portanto, e não estamos nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, que 10 juízes são nomeados pela Assembleia da República. E, portanto, vai sempre... Da mesma forma que hoje, quando o Chega avança com 2 nomes, são 2 nomes de 2 pessoas, uma delas é o professor Paulo Otero, por quem eu tenho pessoalmente muito apreço, mas que é conhecido por várias coisas, uma delas muito engraçada, não é? Que foi aquele seu ínfame teste de direito constitucional em que perguntou, a propósito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, se estava ou não de acordo com a Constituição o casamento de um homem com um ser invertebrado. Portanto, a sua linha ideológica academicamente é conhecida. Então achas que é por isso, achas que o Chega não devia ter direito de nomear alguém para... Não, já vamos lá. Agora, aqui pego nas palavras do Primeiro-Ministro. As palavras do Primeiro-Ministro, a representação parlamentar não é a mesma que era há 4 ou há 5 anos. E aqui, se calhar, vou ter que ir contra o meu partido. Eu, se calhar, aqui vou ter que ir contra a posição que o meu partido assume. Mas eu aqui também já assumi aqui, várias vezes, eu não acredito em cercos sanitários. Não acredito. E para todos os efeitos, nas eleições legislativas de 2025... Olha o resultado que teve, não é? O cerco sanitário. Exatamente. Portanto, o Chega ficou, em número de votos, a 4.000 votos do PS. Mas tem mais 2 deputados. Mas tem mais 2 deputados. Mas a votação para o Tribunal Constitucional é por número de deputados. Pronto. Sim, mas não é essa a questão. Ficou a 4... Não, mas é que esta mensagem é para todos os partidos. Também é para o próprio PSD. O PSD aparece-nos, e o Primeiro-Ministro aparece-nos a falar sobre isto com uma autoridade de quem tem uma maioria absoluta que só precisa ali dos votos de meio Chega para resolver o problema. Certo, mas não é essa a questão. Mas a maioria absoluta também não chegava. Não, mas há aqui uma questão de fundo que é, perante esta situação, e que era uma situação que bastava ter feito o cálculo, sabíamos que iria acontecer sim ou sim no início desta legislatura, aliás, na passada já sabíamos, portanto, porque isto iria acontecer por defeito, o PSD também tem que fazer essa leitura, que é justo não atribuir, neste momento, pegando nas palavras do Primeiro-Ministro, se vamos falar de representação parlamentar, então vamos ter que falar sobre a representação parlamentar atual, como o Primeiro-Ministro diz. E aí vamos ter que incluir o Chega, mas se incluímos o Chega também temos que incluir o PS. Agora, não temos. Não temos, porque se vamos falar de representação parlamentar, neste momento faltam 3, então a lógica, se formos entrar pela lógica, a lógica matemática é essa não é a lógica matemática. Esta é a lógica matemática desta que tu dizes. Agora, cerco sanitário de o Chega não tem direito a nomear... Mas desculpa, deixa-me só interromper. Porquê é que tu achas que o PS deve nomear um juiz para o Tribunal Constitucional quando nunca houve um partido
que ficasse em terceiro lugar nas legislativas, Aí é que está a grande... tivesse tido o direito de o fazer. Mas essa é Quando que... o PS Aliás, e ganhava quando eleições, ficava não em dava... Mas essa é terceiro, que é a grande os questão, mas tu partidos nunca era pelas tiveste, cotas dos nunca outros, tiveste, não é? não, já tiveste, mas vá, não no nosso tempo útil de vida nosso. Quer dizer, o PS Não, no está a nosso tempo tentar... de vida não. Mas nós nunca tivemos uma Assembleia da República tripartida com este nível Mas veio para como ficar. temos atualmente. O quê? Mas Veio veio para ficar, sim. ou seja, Veio vamos para ter que nos ficar. habituar a isto. Eu não sei se nos temos que... Eu não sei se nos vamos ter que habituar a isto ou não. Eu não sei qual é que vai ser a composição dos próximos anos. Vou-te ser sincera, já não consigo fazer essa leitura. Não, eu Há não uma sei coisa que eu sei. qual é que vai cair cair mais, mas em princípio por mais algum tempo ainda vão ser 3. Quem quer que seja nomeado, estes 3 que serão nomeados estarão há 9 anos e, portanto, terão que lidar Certo. com as várias composições da Certo, Assembleia certo. da República. Mas daqui a um ano vai abrir outra vaga já, sim, portanto, ou sim, seja, já para o ano, daqui a um ano no já ano abre seguinte outra. que já abres. Agora, e portanto, Para fechar, já. mas é a primeira vez que nós temos esta composição tripartida com uma proximidade tão grande entre 3 partidos, Eu percebo o ponto, porque sim. houve sempre uma negociação entre o Bloco Central. E isto é um facto, nós não vamos esconder, aí não vou Não. ser puritana e dizer que não aconteceu. E bem, porque chegava, ou seja, eram precisos 2 terços e mas Era agora chegava. preciso 2 terços e chegava. Agora Só as que coisas neste momento mudaram. não há conta que bata Certo. nem com a iniciativa liberal. Ninguém chega aos 154. E portanto, não chega. Eu estive a fazer a conta, não chegam aos 154. Com o Chega e com a Iniciativa Liberal, PSD sim. chega Chegam aos iniciativa, 154. chega, Vocês têm a certeza chega, que eu vi a conta eram Sim, 148. tenho chegam. quase Chegam. Vou fazer já a 90 conta e aqui. muitos por Faz cento lá de a conta certeza tu, que sim. enquanto o Zé Paulo Eu fala. acho que a questão Tenho certeza que não. do Tribunal Constitucional Dá e aqui as 158. eleições, portanto, chega. Chega, Chega. e PSD Sim. E ela, Aqui chega. faço a ressalva, eu sou de direito. Faz mal. Sim, e Esquece acho do número de que- deputados do Chega. E acho que Não. chega. Por acaso, Zé Paulo ia te Eu perguntar o que é que acho tu achas que- desta novela Zé Paulo. toda. Sim, a discussão parece-me para já em primeira instância que não é só o Tribunal Constitucional, ou seja, as eleições que foram adiadas ou ouvi-las adiadas para o Presidente do Conselho Económico e Social, Para os o Conselheiros de Estado Justiça, também. para os Conselheiros de Estado, para os Conselhos Superiores, Uma data de etc, coisas. etc. Uhum. E a culpa é dos 3 partidos. É dos 3 partidos que já adiaram, o PSD 2 vezes, o Chega uma vez, que estão a adiar essencialmente porque acharam que podiam juntar as eleições todas, fazer isto um pacote de negociações e adiar isto um ano e tal. Uhum. Portanto, os partidos têm que ser responsabilizados. E bem, os 2 juízes do Tribunal Constitucional que entretanto já bateram com a porta. Sim. E que fizeram lembrar que aceitaram um mandato de 9 anos, não de 10, não de 11, e que os políticos têm que ser responsabilizados para que chegarem a entendimentos. Foi por isso que nós votamos neles. Agora, efetivamente há 3 juízes para serem eleitos, e o PS, parece-me que aqui está a fazer uma birra. Aqui tenho que concordar com a Maria. Birra era a palavra que também tinha aqui escrita. Ou Olha seja, que bem, vocês mais uma vez a concordar. sim, acho que neste momento acho É que uma faz coisa que é sentido. comum, PSD Porque aí chega a concordar. Tinha que ver. Sem quando necessidade faz do PS. sentido, quando faz sentido tem que ser. Eu acho que alguém tem que avisar o Rato e o Zé Luís Carneiro que o PS neste momento é o terceiro partido. Há 3 juízes para eleger. Esses 3 juízes vinham 2 do PSD nas cotas anteriores, Uhum. 2 do PSD e 1 do PS. O PS diz a cota, temos que manter o nosso, e se o PSD quiser pôr alguém do Chega, tem que ceder da sua própria cota. Mas isto não faz sentido nenhum, porque primeiro as cotas que tínhamos no passado já hoje já não fazem sentido. Uhum. Se alguém tiver que ceder o juiz, é o partido que ganhou as eleições? Evidentemente que não. É o partido que ficou em terceiro lugar. Claro. É o partido que ficou em terceiro lugar. O país mudou, as regras são outras, estas regras fizeram sentido durante 50 anos. Ou... E por isso é que o país Com mudou, e por isso 48 é que a anos. composição da Assembleia mudou, e por isso é que temos um... Pronto, mas Exatamente, é a decisão do mas- Portanto, a povo. lógica Isso serve tem- exatamente para a mesma coisa. Isso tem desculpa. que fazer sentido no Constitucional agora. Não pode, o PS não pode vir com a questão Que sempre foi assim. de que sempre foi assim e que temos que salvar a democracia. Em 2016 o PS deixou que o Bloco de Esquerda pusesse um juiz, ou que escolhesse um juiz na sua própria cota. Uhum. É evidente que isto neste momento é uma questão de lugares. E se é uma questão de lugares, o PS, aliás, na eleição parece que já vai ter o provedor de justiça. Ou seja, se é por uma questão de lugares, parece-me estar uma distribuição de lugares. Porque aquilo que foi feito durante estes últimos meses, durante o último ano e tal, foi uma troca de cromos. Os partidos andaram a trocar cromos, decidiram, uns ficavam com uma coisa, outros ficavam com outra. Ninguém o chateava muito, não é? O PSD já se comprometeu com o PS, já se comprometeu com o Chega também aqui no meio, portanto a história também está um bocado mal contada de parte a parte. Agora, Aí estamos de acordo. Aí estamos de acordo. O próprio PSD parece que já fez negócios com ambos e que já ambos tinham ficado a entender que podiam ter sido eles próprios a Mas nomear. daí Zé Paulo, Agora- dizer-te que a principal crítica que eu faço não é ao Chega, é ao Ok. Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro que tem um governo minoritário, e por muito que tu não queiras aceitar Certo, isso, claro que é tem um minoritário. governo minoritário, Claro que é minoritário. temos uma composição na Assembleia da República
muito anormal, muito atípica. Uhum. Anormal não é a expressão correta. Eu hoje não estou nos meus melhores dias. Já te ia dar, Joana. De facto. Já te ia dar. Muito atípica. Não, mas era atípica, era no sentido de atípica. Temos uma eu composição muito atípica que precisa e merece entendimentos de todas as partes, porque o PSD precisa desses votos e precisa desses votos e precisa deles para governar. E tu tens um primeiro-ministro que sempre que há necessidade, sempre que existe uma negociação, nós nunca percebemos muito bem quando é que ela acontece. Não sei se lembram as histórias quando foi da Assembleia da República. Da Assembleia da República, os telefones, só se via os telefones a tocar, um pegava no telefone, o outro pegava no telefone, do plenário, isso saía do plenário e entrava no plenário. Eu percebo a questão, ou seja, mas aqui agora, não é uma questão de ter maioria absoluta ou não, porque mesmo que tivesse maioria absoluta ia ter que negociar, ou seja, a questão nem se deve colocar no plano. Deve sempre negociar. A IEL aqui até vai ter uma coisa a dizer e só a IEL se aceita os juízos que chega a dizer ou não. A questão é negociar com quem? Eu Porque, acho que o PSD, pela lógica do PS, deveria negociar com o Chega. Porque o Chega foi o segundo maior partido, é o segundo maior partido da oposição. Eu acho Por que esta neste lógica momento histórica só deve negociar com o Chega. o Chega merece ter um lugar no Constitucional. Não se pode estar a aplicar aqui porque Não, nós só não se aplica quando dá jeito. Não, mas eu acho que a lógica histórica não se pode. Mas isso aí, Maria, é uma opinião que se calhar é minha e Zé Paulo se calhar é uma opinião que é minha e que já houve outros temas aqui em que nós estarmos a aplicar conceitos de uma democracia que durante décadas foi maioritariamente tu dizes a diferença entre os dois partidos mais votados era muito grande em relação aos outros partidos e agora eram muito realmente grandes, são os três partidos muito próximos. Muito grandes. Eram diferenças muito grandes. Nós temos diferenças muito pequenas. Tu estás a falar de uma diferença. Eram diferenças muito deputados pequenas. Que são eleitos o para a PS Assembleia é que da perdeu República, e o PSD tem que abdicar do juiz. Não, é que isto é a lógica do Passos Coelho ganhou as eleições e veio António Costa, ao contrário do que se tinha feito nos últimos 50 anos, e formou governo. Portanto, sim, mas aí as o parlamentarismo... Mas é daqui as regras... Mas é daqui que vem. Eu acho que não é, porque as regras o PSD só gosta de parlamentarismo quando lhes convém. Não é verdade. Não. Porque o parlamentarismo, se o PSD fizer um acordo com o Chega e com a IEL, é o parlamentarismo a funcionar. É o parlamentarismo a funcionar, mas então é uma geringonça como outra qualquer. Desculpa. Não é. É uma geringonça como outra qualquer. Isto é a vingança da geringonça. Porque no final do dia isto vai tudo dar à mesma coisa, que é o trauma da geringonça, que era aqui que eu queria chegar. Mais uma vez estamos a transformar mais uma discussão numa discussão bipolar entre esquerda e direita, que vem de onde? A gênese vem precisamente, e Maria, entregaste-me a bandeja, a geringonça. Mas, as esquerdas que se juntaram eu gostava de ir a outro ponto, fechar, que é sobre a birra do PS, que também gostava de ir, porque a birra do PS não se fica aqui. A birra do PS, segundo a manchete do Expresso, vai ao Orçamento de Estado. Sim. Portanto, a birra veio para ficar. Não sei se é José Luís Carneiro já com medo de Mário Centeno, vamos falar na segunda parte, que tem que fazer pé firme agora, mas quer dizer, se o PS... Tu estás a misturar, a tua sorda já tem pão, já está quase uma sopa da pedra. Se o PS começar a efetivamente começar a pôr em causa a governabilidade do país a prazo, se começar a pôr em causa já o Orçamento do Estado por causa da birra do Constitucional, espero que numas próximas eleições sejam retiradas consequências políticas também disso mesmo. Só uma coisa, uma aposta contigo de quando é que vai ser o Chega a pôr em causa o Orçamento de Estado noutra discussão qualquer. Mas e depois vou dizer 5 palavras. Mas eu espero a responsabilidade do PS. Metadados, droga, ordens profissionais e nacionalidades sefarditas. 5 temas que dos tais travões do PC. A conversa está boa, mas temos que acabar aqui a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Agora passamos para a reforma milionária de Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal. Zé Paulo, começo por ti. Esta polémica é justificada ou é só mais um tema para a espuma dos dias? Não, a polémica é justificada. Eu acho que a questão não é simples, mas eu percebo que haja um sentimento justificado de injustiça. As pessoas veem alguém que ganha muito dinheiro, efetivamente num cargo em que é justo que o ganhe, mas que tem um rendimento muito avultado, a reformar-se aos 59 anos, quando muitos têm que trabalhar até aos 70 ou até depois dos 70 para poderem pagar as suas contas, certamente é justo que se sintam injustiçados no meio disto. Agora, parece-me que a questão é mais complexa do que isso. Aquilo que vimos Álvaro Santos Pereira dizer pode fazer sentido, se estamos a salvar ou não dinheiro ao erário público. Ele diz que poupámos 2,2 milhões de euros. Face à legislação que temos hoje. Okay. Eu acho ao acordo negociado, e a questão é quem é que o aprovou. E ao acordo, mas o acordo já vem de trás, ou seja, ele pode-se reformar por causa de um acordo que durou até 2009, portanto ele entrou antes de 2009, e portanto isso seria interessante perceber, mas esses acordos já estão assinados
Não é hoje que se vai alterar as regalias com que as pessoas assinaram o contrato na altura. Não, mas pode-se fazer uma reflexão sobre porque é que assinaram contratos dessa magnitude. E acho que se deve fazer uma reflexão futura para perceber o que é que nós queremos fazer com as carreiras dos reguladores, o que é que nós queremos fazer a nível de limitações depois de terem sido governadores do Banco Central, o que é que nós estamos dispostos a aceitar que façam ou que não façam, e efetivamente se pusermos muitos travões às carreiras dessas pessoas, cargos que possam ou que não possam assumir, temos que também repensar o que é que estamos dispostos a pagar a essas pessoas por esse custo que também têm. Ou seja, acho que estas limitações e a atratividade das funções deve ser discutida e devemos utilizar este caso de Mário Centeno para perceber o que é que nós estamos dispostos ou não a fazer depois da carreira. Reformar-se numa pessoa que é qualificada não faz sentido. Mário Centeno certamente vai continuar a trabalhar. Ou seja, não percebo qual é o racional disto. Parece-me é que temos que utilizar isto para não deixar este tema cair, para falar sobre a remuneração destes cargos e sobre a atratividade das carreiras destas pessoas depois de deixarem de exercer estes cargos. Vasco, já tens a tua morta-água para a audição do Álvaro Santos Pereira, quer dizer, manda lá o Zé Paulo. Olha, ele já tem os critérios todos para perguntar. Um dia, quem sabe, vamos ver o Zé Paulo lá. Maria, não sei, vamos ver. Mário Centeno teve 20 anos de trabalho efetivo no Banco de Portugal, mas para o cálculo da reforma antecipada contaram 35. Porquê? A história está mal contada. Eu não sei dizer exatamente porquê, porque ainda ninguém explicou bem como é que isso aconteceu. Porque durante esse hiato temporal vem nas notícias que Mário Centeno estava nos Estados Unidos. Portanto, não se compreende como é que foi este cálculo. Mais uma vez, deve ter vindo do tal acordo que foi assinado. Mas Álvaro Santos Pereira também vai ao Parlamento e há de explicar isso também, não é? Sim, já foi chamado. Eu espero do regime próprio também, é possível. Mas eu acho que depende de uma negociação entre os dois. Aquilo que li é que depende de uma negociação entre os dois e que o resto é posto pelo Banco de Portugal. Portanto, eles terão chegado a um acordo ali, a um intermédio, em que o Álvaro Santos Pereira vai explicar. Parece que aqui, sim, claro. Sim, o acordo responde a critérios e também a alguma capacidade e amplitude negocial que há de ter existido entre as partes. E aparentemente, desculpa Maria, Mário Centeno é o primeiro dos consultores da direção que sai, ou seja, haverá outros que, se não assumirem projetos internos do Banco de Portugal, vão sair em situações análogas nos próximos anos. E aí também há outra questão, que é a questão de porque é que é assim tão importante fazer um acordo. Eu não sei os termos da contratação de Mário Centeno, não sei, nem dos outros, dos demais que também provavelmente irão pelo mesmo caminho, mas seria importante perceber, porque um consultor, num trabalho, vamos dizer, normal, se qualquer um de nós nesta mesa for um consultor e, como eu já vi em várias notícias, não estiver a produzir o suficiente ou causar mal-estar interno com o atual chefe, o que é que acontece? Vai-se embora. E vai-se embora, se for preciso, por justa causa, por extinção de posto de trabalho, há regras para isso. Portanto, eu não percebo esta tentativa um bocadinho desesperada de tentar justificar porque é que Mário Centeno ainda por cima poupou-se dinheiro, ou seja, isto foi um bom negócio para o Estado. Quer dizer, isto é bom. Mário Centeno já fez gastar muito dinheiro ao Estado, a começar com aquela história do hino do Banco de Portugal, que eu não sei se vocês se lembram, que gastou 15 mil euros a fazer um hino do Banco de Portugal, lindo hino. Não lembrava disso. Mas eu aqui queria só deixar uma nota, que é, para mim é muito importante. A Joana já levantou os olhos. Não, eu não comento sem a presença do meu advogado do hino do Banco de Portugal. Eu acho que é muito interessante como é que esta situação veio a lume. Houve uma notícia, certo? Mas o primeiro partido que pegou nisto foi o Chega. E isto levou-me a questionar porque é que os outros partidos não tiveram a iniciativa, o interesse em trazer esta questão imediatamente para debate público. E a minha opinião sobre isso é que, mais uma vez, o André Ventura vem aqui à baila e baralha aqui as contas às pessoas. Porquê? Porque André Ventura não vem, não tem pais com cargos muito importantes em algum sítio, não está bem conectado em relação à sociedade civil, não vai ter nunca a possibilidade de ser governador do banco. Não, um governador... Não, mas é que isto é importante. Porquê? Porque o André Ventura, eu acho que este é o verdadeiro perigo que as pessoas veem. O grande homem do povo. É o perigo que as pessoas veem no André Ventura. Porque o André Ventura vem aqui e diz, não, isto está mal, eu quero explicações. E os outros ficam assim. Porquê? Porque se calhar um dia destes são eles que lá estão. Quer dizer, o PS... Os outros estavam a comer hambúrgueres e não... O PS já sabemos quem é que lá o pôs, não é?
Eu não sei, o Ventura é que falava muito de hambúrguer. Não, Pois não. era. Pois era. Sim, mas Não, nós somos mais compotas. Os hambúrgueres é aquele argumento que não é um argumento. Eu sei, mas eu percebo Mas a questão, Maria, é que porque a o questão- Ventura atira para tantos lados. Às vezes umas vai cair bem e outras Não, hambúrgueres mas- correm mal. Não, mas é que a questão aqui é muito simples, que é, porque é que o PSD não veio imediatamente pedir explicações sobre este assunto? E será que sou o Hugo Soares a responder? Pois, mas é que aqui é que é Será interessante que ser o porquê? Soares a responder, Isso não não é? Se calhar sei. qualquer dia é uma pessoa do PSD que está a ter uma pensão destas, Vamos portanto ver não os vale a outros que pena vão levantar sair agora, não sei. Joana, muita areia. também gostavas de reformar ao Chega até 9 anos. Antes até, por favor, não é? Como uma rapariga que trabalhou na Microsoft de Portugal, que diz que se reformou aos 44, mas na verdade vive de rendimentos passivos e é speaker, mas eu também quero. Qual é o mal quero. dos rendimentos passivos? Não tem mal nenhum, agora só não me Ótimos. diga que se reformou Então, acho aos 44. As reformas também são rendimentos passivos. Não, E esta mas aqui é boa. não, mas Muito boa. depois noutra altura discutimos a reforma aos 44 desta rapariga, que é muito divertida. Escreveu um livro, virou speaker e escreveu um livro. Um livro, Não sim. tem mal nenhum, agora mudou foi de profissão, não se reformou. É uma profissão que se calhar tem menos horas. Bom, mas voltando aqui ao tema principal, que é a reforma de Mário Centeno, em primeiro Sim. lugar dizer, é natural que a questão se faça. É natural que a questão se faça. Pelo é valor natural, em si? Pelo ou... valor em si, Uhum. pela reforma antecipada, e eu acho que isso aí é porque isto mexe com o core das próprias pessoas, e é Claro. natural que as pessoas tenham esta pergunta. O André Ventura fazer uma pergunta não é propriamente uma novidade, é o que ele faz o tempo inteiro, é dizer que as coisas estão mal e dizer que as coisas estão mal e Mas porque achas estão que o mal e PS porque não estão devia mal. ter feito uma pergunta neste caso? Ou é porque se calhar foi o PS que olha, lá o pôs? acho que o PS respondeu e muito bem, que é, claro, vamos fazer essa pergunta no lugar próprio. Portanto, quando o Chega trouxe a pergunta, agora, o que o PS fez, e também eu acho muito bem, que foi abster-se a trazer um documento interno para a Assembleia da República. Ora, se vamos ouvir e se vamos ter uma audição com os interessados, das duas uma, ou retiramos a total confiança e a total confiança institucional ao Governador do Banco de Portugal e a todas as pessoas que foram chamadas a esta comissão, Não, mas há um ou intermédio. então esperamos que a comissão se realive e dos trabalhos da própria comissão resultará a necessidade ou não da ata. Joana, foste Porque tão assim, politicamente correta agora. Está bem, fui Não politicamente- deste uma Ai, única opinião. Ai, não dei... Ai, Parabéns. ser politicamente correta não dar opiniões. Não Não sabia. Parecias assim Não um sabia. presidente da República recentemente eleito. Olha que isso é uma arte. É uma Falar arte. e não dizer Olha, se nada. calhar estou a aprender. Bom, mas é que estamos a tratar aqui, nós estamos a tratar o Banco de Portugal como um ministério, e o Banco de Portugal não é um ministério. Há uma coisa muito importante, a independência do Banco de Portugal, do Banco Central Português, é muito importante. É verdade, E sim senhor. O é PS é uma que em 2019 não tendência teve muito aqui do cuidado. Chega, e o PSD, mais uma vez, caiu na esparrela do Chega, que é uma tendência que o PSD tem a fazer, é o PSD a tirar a banana e vemos o Hugo Soares e eles todos a caírem todos, que nem uns dominós, que é o Chega quer, à força toda, enfraquecer as instituições portuguesas. Quanto Aquelas mais... que são independentes, que era As do antigo Ministro das instituições- Finanças, que agora depois foi Governador do Banco de Portugal. Mas é natural e não foi o primeiro. E não foi o primeiro. Mas Então, não por é essa que passa a lógica, ser e correto. por essa lógica, não vejo nenhum problema com isso. Porque Pois. como Da mesma Mário forma que Centeno não vi ter nenhum passado problema diretamente, com o Diretor Nacional da PJ ser ministro. não é Ah. igual. Não é não igual. vai- Pois é, que não, não mas é, eu e não é tenho igual. esse começa- problema. Não é igual. Há aqui uma questão, mas há aqui duas questões que importam mesmo ser esclarecidas na sede onde vão ser, que é como é que funciona efetivamente este regime, Sim, porque isso é isso não é importante claro. perceber, Sim, não é E claro. isso foi a Todo. coisa mais importante Sim. que todos chegámos aqui, Uhum. à conclusão que é difícil debater este assunto Sim, nesse não é sentido, simples. que é não temos as cartas todas na Não. mesa, compreendemos a natureza da questão e, portanto, queres o quê? Queres uma salvinha de palmas ao Ventura que fez mais uma pergunta? E pá, olha, parabéns, mais um dia que o Ventura fez perguntas. Eu só o relógio gostava que estragado tu, está a ser 2 vezes por dia, eu só gostava que tu dissesses que é uma pergunta importante de se fazer. Para fechar o tema, independentemente de quem Joana? veio. E E vamos E esperar depois vamos pelas aqui, que é, o instâncias. ponto mais importante é que isto deixou de ser sobre Mário Centeno. Então. Isto é um debate sobre os limites do controle político sobre entidades independentes ou para independentes, para a Maria. No caso da Maria, não ponham um clipe disto, senão somos trocadas outra vez. E sobre o equilíbrio entre a transparência e a autonomia institucional daquelas instituições que o Chega
lhes dá muito jeito que sejam enfraquecidas. Ainda vamos, se calhar, voltar a este tema, Vamos. mas Muito provável. queria falar de um tema que há uns dias foi noticiado nos Salesianos de Manique, uma escola católica, onde existe um regime público e um regime privado. As refeições servidas aos alunos que pagam mensalidades são melhores do que aos alunos que ali estudam gratuitamente. Joana, tu que foste aluna dos Salesianos, chocou-te esta notícia? Evidentemente. Evidentemente. Vasco, também foste aluno dos Salesianos. Nós fomos e fizemos o nosso ensino todo, desde a infantil até o 12º nos Salesianos, e portanto sabemos o que é que são os valores que a escola ensina, os valores de base. Também sabemos as músicas de Dom Bosco de cor, que eu ouço Salesianos e começa logo a tocar na minha cabeça, e choca-me, e efetivamente choca-me. Agora, há aqui uma questão política, que são os contratos de associação, uma questão política e legislativa, que são os contratos de associação, e económica. O Estado não pode, em circunstância alguma, distinguir os alunos do público dos alunos dos contratos de associação. Não pode. E, portanto, se o valor tabelado, e posso estar errada no valor, mas era 1,46€. É 1,46€ pago pelo aluno, mais 1,53€ que o Estado dá, portanto Estado faz dá, 2,99€. Pronto, 2,99€. Se este é o valor comparticipado e que o Estado dá e que atribui à refeição escolar, não pode subsidiar que essa refeição tenha um valor diferente. Mas podemos discutir o valor, acho eu também. Nós podemos discutir o valor e a qualidade da alimentação nas escolas, e não só podemos, nós devemos discutir. Claro. Nós devemos ter essa discussão. E aqui o que foi posto em cima da mesa foi precisamente isso. Veio a direção dos Salesianos de Manique a dizer que a culpa é do Estado e que o dinheiro que o Estado subsidia no contrato de associação não chega para pagar aquilo que é o valor. Eu gostei muito de um pormenor no comunicado, que era o valor das propinas pagas pelos alunos. Pois, mas as propinas têm uma parte que é lucro e todos sabemos isso, portanto estamos aqui a falar. Há uma coisa que os Salesianos de Manique, há dois aspectos que os Salesianos de Manique não mencionam. O primeiro é, o Estado não obrigou, em circunstância alguma, não existe nenhuma diretiva do Ministério da Educação a ter aquele regime. A ter aquele regime misto. Não. Não é isso? Não é isso. A ter os alunos sentados em mesas diferentes. Claro. Os alunos sentados em mesas diferentes foi uma decisão da escola. Ora, desafio... Mesas e turmas, ou não? Tenho ideia que também eles fazem as turmas diferentes. diferentes. Mas neste caso, como estamos a falar as turmas têm um regime diferente. Okay. Agora, os miúdos sentam-se em mesas diferentes. E, portanto, aqui temos um problema grave, e é um problema de gestão da própria escola. Claro. E desafio o primeiro católico, ou o primeiro católico salesiano, a dizer-me como é que isto se compactua com aquilo que são os valores base da Igreja Católica. Em segundo lugar, também trazer aqui outra questão, que é, quem é que trouxe este assunto para cima da mesa? Os pais. Pois. Pronto. A escola tem conhecimento desta situação há 4 anos. Agora vem dizer que a culpa é do Estado e que a culpa é do Estado. Mas nós não vimos durante estes 4 anos. Tem conhecimento? Não, que esta situação se passa. Revoltarem sobre este assunto. Não é uma escola católica, uma escola católica de contrato de associação, vir dizer que nós estamos muito chateados e que o Estado não nos paga e que nós não conseguimos ter os alunos em condições de igualdade no contrato de associação. E reitero aqui o Católica, e reitero aqui o Salesiana, porque foi onde nós andámos. O projeto Salesiano, e termino só com isto, e o Vasco que me corrija, nasce de vários sonhos. Os sonhos de Dom Bosco é o que fizeram dele santo também. Sim. Mas do sonho de Dom Bosco de estudar. E mais tarde concretiza-se numa oficina, na altura para jovens rapazes, de poderem desenvolver outras competências que não trabalhar no campo como na altura, e que hoje se desenvolve para aquilo que nós conhecemos como os salesianos no mundo. Isto não representa os salesianos onde eu estudei e onde tu estudaste. De todo. Zé Paulo, o que dizer desta discriminação? Certo, eu acho que o Estado falha. O Estado falha no valor, o Estado falha nas regras, falha no contrato. Mas a questão é muito maior do que essa. Que o Estado falha, e sobre a questão do valor é interessante discutir. Quer dizer, eu desde que me lembro de estudar é 1,46€. Há quantos anos é que é 1,46€? Ao que parece, há autarquias que já põem dinheiro para as escolas conseguirem pagar as escolas públicas, e pode aqui então haver uma diferença. Se não puserem também nas escolas de contrato de associação, pode as escolas públicas terem mais dinheiro para pagar ou não. Portanto, isso era uma questão interessante que se podia ter, e espero que o Ministro não deixe, tenho confiança que o Ministro Fernando Alexandre não deixe o caso cair. Todos sabem a falta de qualidade daquilo que se come muitas vezes em escolas públicas. Eu cheguei a comer quase todos os dias puré, e portanto, ou seja, efetivamente é um problema.
mas todos os dias é chato. Todos os dias é chato. E portanto é uma questão relevante. Agora, e de escola não deve ser muito bom. Sim, não era. Por é da mãe, sim. Não mas... era. Por é da mãe, sim. Mas agora, se acreditarmos no efeito que a escola deve ter de elevador social, isto é chocante, não é? Chocante mesmo. Porque as escolas, em situações similares à dos salesianos de Manique, ou seja, escolas em contrato de associação com público e privado ali no ECO, duas escolas com que tinham falado, não tem esta situação a acontecer. Portanto, não é inevitável que assim seja. Foi uma decisão da escola que assim fosse. Pronto. E Exato. separar. A escola tem um valor por aluno. E a escola tem de decidir como é que o atribui. Exatamente. A escola, acho que foi uma decisão da escola. Mas os falaram sobre isso. Eles emitiram um comunicado a dizer que esse valor por aluno não chega e que esta foi a escolha. E portanto foi uma escolha da escola. Mas foi uma escolha essa escolha é errada. Claro. Pronto, escolha mas foi uma escolha errada. da escola. Ou seja, a escola falha. Eu quero dizer por alguma razão a Assembleia de Leitão o Estado, com os contratos de associação o Estado e com as falha, parcerias público-privadas. mas não é aceitável que nós obriguemos as crianças com esta tenra idade a dar de face com este tipo de desigualdades. Termino só aqui com os números muito rápidos de um estudo de 2019 da Fundação Belmiro de Azevedo, de quem sou bolseiro. 50% dos estudantes de solicitadoria são bolseiros, enquanto de direito são apenas 28%. De medicina são 15% bolseiros, enquanto de enfermagem são 40,44%. As desigualdades vão acompanhar estas pessoas a vida toda. Agora, na escola, é a nível da comida que estão a comer uns ao lado dos outros. É chocante, é inaceitável. Mesmo. Maria, para terminar, o que deve fazer o Ministro da Educação neste caso? É a tua opinião? Olha, eu sempre fui aluna de escola pública. Sempre comeste puré? Sempre comi puré. A comida era péssima para todos. Portanto, era desiguais sim. em todo lado. Era má, eram assim umas carcaças que se atirássemos aquilo à cabeça de alguém matávamos o outro. É possível. Era aquilo que estávamos a dizer. Discutir a alimentação nessas escolas era sem dúvida. Havia ali uma igualdade de falta de qualidade. Pronto. Sim. Eu acho que aqui esta questão parece-me obviamente lamentável, mas é preciso também fazer aqui um bocadinho uma análise de porque é que existem estes contratos de associação, que eu acho que é um ponto importante. Porque estes contratos de associação existem porque não há oferta suficiente de escolas públicas naquela área. Esta é uma das razões pelas quais eles existem. No caso dos salesianos de Manique, já não. Não. Essa foi a razão para a origem, sim, pronto, já não. Hoje em dia, já não. Isso é já não se justifica. Porquê? Porque a falência da escola pública, que eu gosto muito, a escola pública é muito importante, como é o SNS, a falência da escola pública demonstra aquilo que se anda a falar nos últimos anos, que é, nós tivemos, nos últimos 10 anos, eu não vivi cá, e quando voltei, eu noto que as escolas estão muito piores. A escola mandou emigrar e ela emigrou. Eu obedeci. As escolas estão muito piores. Eu falo até de casos específicos que eu vi, que chove lá dentro. Havia casos do IPO que também chovia lá dentro. Não há e escolas com amiantes também são uma data delas. Escolas com amiantes, as pessoas não têm as mínimas condições. Pronto, dito isto, aquilo que se tem visto nos últimos anos é o que tem-se assistido à destruição sistemática da escola pública e do SNS. Quando devia estar melhor, está pior. Quando devia estar melhor, está pior. E depois temos situações destas de contratos de associação, que as pessoas têm que perceber uma coisa. Eu não estou a dizer de todo que eu acho que esta situação é aceitável. Agora, as pessoas gostam de dizer, é um colégio católico. Mas está ali para dar lucro. As pessoas têm que se esquecer, não se podem esquecer disto. É um colégio que existe para dar lucro. Portanto, se tem contratos de associação e o Estado não paga o suficiente. Aqui, obviamente, que a outra questão de separarem os miúdos e os porem em mesas diferentes é completamente... Sim, o Estado falha. A questão é a humanidade daquilo. Sim, mas é que aqui não podemos passar a responsabilidade por políticas sociais para os privados. Não, que isso é aquilo verdade, que se faz em relação a questões como a habitação, questões das rendas, em que é o privado que compra uma casa com o seu próprio dinheiro que tem que suportar a insuportável falta de habitação que existe hoje em Portugal. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus comentadores, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Maria Vilaré. Até à próxima. Obrigado. O Geração V é uma parceria entre o Avoto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.